comentar algumas coisas sobre o que eu tenho, falado aqui, tá, as reflexões que eu deixei. Como vocês podem ver, eu ainda estou aqui em Aquidauana, no parque. Deixa eu chegar mais pertinho da lagoa para vocês verem a lagoa. É super bonito aqui, eu estou bastante feliz, tá tudo tranquilo. Olha lá, tá bem sol, né, bem bonito. Então, eu tô, eu acho que eu vou embora dentro dos próximos dias. Eu queria muito ficar na cidade, eu não sei se eu vou morar ou não, mas isso eu também não quero decidir agora não, tá. Eu saí para viajar, então eu vou dar sequência à minha viagem, porque está sendo bem divertido, estou conhecendo diversos lugares legais, muita gente legal, muita gente boa aqui, o pessoal aqui do parque é sensacional, eles cuidam daqui com muito carinho. Eu estou tendo o maior prazer, maior sorte também, de só estar, encontrando lugares legais, assim. Então por isso está me motivando até para continuar mesmo, né, porque do contrário acho que eu já teria desistido, porque acampamento, né, eu vou falar de coisas boas agora por enquanto, tá. Acampar é legal, tá, mas ele, requer um certo esforço, tá, da nossa parte, né, não é uma atividade, que é comum, assim, na minha opinião é mais um esporte que eu pratico, tá, por conta das situações, tá, não estar num camping só um minuto gente, moça, moça, só cuidado com o fio que está dando choque, tá, não é ele todo não, é só na parte que está ali pela mochila, só para não botar a mãozinha das crianças, tá bom? Oi. Porque eu acho que tem uma parte que está dando choque, aí eu tenho medo das crianças botarem a mão, que eu botei minha mochila carregando. Eu protegi, não dá para encostar não, mas, na dúvida é melhor avisar, né. Então gente, desculpem, mas então, até me perdi. Ai caraca, ah tá. A tela toda hora escurece, então por isso que às vezes eu prefiro deixar no YouTube, tá gente. Eu até gosto de deixar aqui, porque aqui tem o meu trabalho mais completo, tá. Mas aí às vezes eu fico no YouTube exatamente por conta desse problema do Substack, tá. Mas tá tudo bem. Enfim, como eu já falei do camping, né, é outro esporte, ainda mais para mim que tenho 48 anos, é uma atividade a mais, né, além das que eu já faço, então acaba me consumindo um pouco, tá, aí eu fico em déficit nas outras atividades que eu gosto mais. Mas de qualquer maneira eu gosto muito do acampamento, tá, o acampamento para mim é um lazer, tá, antes de tudo. Ainda mais num lugar desse aqui maravilhoso, então é muito legal. Mas, ontem eu fiz um vídeo aqui, ontem, anteontem, né, eu acho que eu fiz um vídeo aqui, falando sobre a situação, de nos colocar no mapa do terrorismo, né, dessa insistência em colocar o Brasil no mapa do terrorismo no mundo. Eu vi até o presidente Lula se manifestando hoje, e com razão, né, a respeito das facções criminosas serem, terroristas em relação à nossa população e às comunidades, onde elas, atuam, né. De certa forma tá. Mas, não é um terrorismo, daquele do qual, eles estão classificando, tá. Esse terrorismo que eles classificaram, classificaram as facções, não é esse tipo de terrorismo do qual o presidente Lula está falando. O presidente Lula está falando da ação, da interferência, dessas facções nos territórios das comunidades e os prejuízos causados às populações que moram no local, tá. Então é uma outra visão de mundo que essas pessoas que fizeram essa classificação, praticamente não têm, por desconhecimento e ignorância total, né, dos fatos. E mesmo porque nós sabemos que não é com a nossa saúde que essas pessoas estão preocupadas, tampouco, com a nossa segurança, né. Se caso isso fosse verdade, eles não venderiam armas para nós, né, muito menos para os traficantes, né, e todos sabem, né, de onde vêm as armas que esses caras estão portando, tá. Não só eles, como toda a população que não tem nada a ver com narcotráfico, mas que também é portadora de armas, que usa essas armas, enfim, é um mercado que vai para além do narcotráfico, né, e sabendo disso tudo, esses homens, estão estendendo o seu domínio aqui no nosso território à base da força, tá.
Então é muito lamentável que isso esteja acontecendo. Essa é Aí perguntam se eles vão interferir nas eleições. Gente, vocês querem interferência maior do que essa? E outra coisa, essas pessoas elas são extremamente estratégicas, tá? Eles mediram o momento exato para fazer essa interferência negativa, que é um momento que dá tempo deles arrumarem recursos, para amenizar a interferência negativa e começarem a partir de agora a fazer interferências com sentido, com uma conotação um pouco menos negativa e mais positiva, tá? Para quê? Para diluir, né, essa agressividade, exatamente como eles fizeram no tarifaço, que depois eles vão recuando, né. Essa é uma estratégia política que funciona perfeitamente, por esses me nessas me através dessas políticas populistas, dessa extrema direita, tá. Então eles fazem essa interferência, gigante, assim, né, bem agressiva, de primeiro momento, e depois eles vão amenizando através de, falsas atitudes diplomáticas, que provavelmente eles tomarão dentro dos meses que se seguem até a chegada das eleições, tá. Então eles estão fazendo isso também como uma experiência, né, no nosso território, eles já tentaram fazer isso, fizeram na Venezuela, como não reagimos, como fizemos exatamente tudo o que eles queriam, eles se sentiram à vontade, para agora estender, esse recurso aqui dentro do nosso território, tá. Podemos dizer que o assalto à Venezuela foi um grande ensaio para o que está por vir aqui no Brasil, tá. E agora para o que estava por vir, né, porque já começaram. Essa decisão não foi tomada ontem, né, todos sabem disso, isso é de domínio público, né, inclusive, eu acho uma das coincidências que eu achei que eu acho que é bastante pertinente da gente lembrar, que foi logo em sequência do encontro do presidente Xi Jinping com o presidente Vladimir Putin, né, que foi sequência do encontro do presidente Xi Jinping com o presidente Donald Trump, tá. Ele meio que foi pego de surpresa, eu acho que ele não esperava por aquilo. Então ele encontrou o momento exato, que é pegar alguém, o Brasil, eh que é um país no qual ele consegue interferir mais do que China e Rússia, né, e usar, como se fosse o presidente Xi Jinping, né, usar, o modelo que ele viu que tanto incomodou ele, né, acho que deve ter dado uma dor de cotovelo danada, aquela cena. Então ele tentou fazer isso aqui dentro do nosso território, como se esse outro candidato estivesse à altura da presidência de algum país, né. E não estão, de ainda nem sendo presidente, nunca tendo sido, né, ele automaticamente, está reduzindo nosso território às cinzas, né, digamos assim, né, porque ele tenta a mesma estratégia, que o presidente da China, e como numa espécie de deboche, né, numa espécie de ironia e, ao mesmo tempo, usando essa ironia para promover um gaslighting, inclusive, sobre a saúde do presidente Lula, tá. Isso não é pouca coisa não. Ele sabe que o presidente Lula vai sempre agir no plano democrático e não vai ultrapassar daquele limite, tá. Então ele sabendo disso, ele utiliza isso como uma arma, inclusive, ok. Porque uma arma que ataca diretamente a saúde, todos nós ficamos bastante, estarrecidos, perplexos, quem está no debate público, obviamente, tá. Eu mesma que já sabendo disso, eu vi eu encaro, né, essa situação como quase que uma rasteira, né, mesmo, que nós tomamos, tá. Foi quase que uma rasteira, foi uma grande traição em parte, né, porque tratou o presidente Lula como amigo e só foi o presidente Lula virar as costas que ele recebeu uma facada dessa sem sequer, ser avisado, né. Acredito que não tem que o presidente Lula não tenha sido avisado, que o governo do Brasil não tenha sido avisado. Obviamente que não, né, do contrário, eles não precisariam, tomar uma atitude tão drástica. Essas medidas, aliás, elas são exatamente para sobrepor, né, qualquer vontade acima das nossas leis, né, para impor o exército americano, estadunidense, dentro do nosso território, sem que nós possamos, sequer, argumentar sobre a situação.
tá? E esse fato também piora ainda, né, quando nós sabemos, que, a transferência de poder da Polícia Federal dos Estados Unidos para a CIA, né, uma agência, de espionagem, ultra secreta, envolvida em diversos escândalos aí pelo mundo, em golpes pelo mundo inteiro, né, espionagens que, levaram a desaparecimento de pessoas, inclusive na ditadura militar aqui no Brasil, tá. Então, sabendo disso tudo, nós podemos imaginar que, ele não tem a Polícia Federal dos Estados Unidos como aliado de confiança, não tem, né, do contrário, ele não estaria terceirizando as investigações, para uma agência, de caráter duvidoso, tá. E ainda assim, eles estão, e automaticamente fazendo isso com a Polícia Federal dos Estados Unidos, eles também estão fazendo isso com todas as nossas polícias, tá. Seja, de qual lugar for, seja de onde for, tá. Então, eles estão realmente, podemos dizer que uma rasteira, não só nas nossas leis, né, não só uma rasteira em relação ao governo, em relação às relações diplomáticas, tá, mas também as nossas polícias, o que, indica o que piora toda a situação. Principalmente, agora também faz sentido por que que o FBI fez questão de disponibilizar todos os arquivos do caso do Jeffrey Epstein, fez questão de tornar público, né, os arquivos. Por quê? Porque eu acredito que o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, tenha percebido que a única alternativa, né, a única chance de que alguma coisa acontecesse em relação às pessoas investigadas, né, e explicitamente descobertas por todas as investigações, a única chance disso vir a público seria fazendo isso, né, ajudando a exposição de todas as pessoas através da abertura dos arquivos, tá, porque o próprio FBI percebeu, que nada iria acontecer, sabendo com quem eles estavam lidando, tá. Então, com certeza a Polícia Federal dos Estados Unidos também, né, de idiota eles não têm nada, né, então sabendo disso tudo, eles, já provavelmente também já estavam cientes do que iria acontecer aqui no Brasil, tá. Não só isso, mas estão percebendo, né, a movimentação dentro dos próprios Estados Unidos, em relação ao cumprimento das leis, né. Parece que estão terceirizando as camadas de poder, de lei, o legislativo está todo sendo transferido para o âmbito privado, tá. Não existe mais um legislativo público, né, digamos assim, vigorando, democraticamente nos Estados Unidos, tá. Tanto é que agora, acredito que nem 2/3 da população dos Estados Unidos esteja apoiando Donald Trump. Disseram que teve uma queda extremamente significativa. Então essa medida também é uma estratégia política para ele recuperar, a popularidade nos Estados Unidos, tá. Nada tem a ver com o Brasil, nem muito menos a ver com preocupação, com a nossa saúde, em relação ao uso de drogas, a nossa segurança aqui, né. Até parece que eles estão preocupados com a segurança da população das favelas, né. Se eles estivessem preocupados com a segurança da população das favelas, eles não venderiam armas para os traficantes, né. Vamos combinar, né. Então é tudo uma questão de lógica, não precisa ser gênio para entender o que está acontecendo, tá. Me admira as pessoas que ainda puxam o saco desse tipo de gente, né, como os 3 patetas, que lá estão conspirando contra nós, inclusive para que se joguem bombas, né, sobre a Guanabara, como é desejo de um deles manifestado há anos e anos atrás, nós já sabemos disso, não é segredo para ninguém, né, e parece que eles estão conseguindo, tá. Eu não acredito, que isso vai continuar no plano diplomático, porque se fosse para continuar no plano diplomático, eles não teriam, caracterizado as facções como, narcoterroristas, gente, tá. Se fosse para continuar na diplomacia, eles continuavam aceitando, o acordo entre as polícias do Brasil e a dos Estados Unidos, tá. E sendo assim, desse seguimento às investigações, né.
porque eles sabem muito bem que se for para promover chacinas e para matar, nós já sabemos fazer isso, tá. Isso aí não é dúvida, tá, não é isso, quanto a isso não há dúvidas, tá. O problema é que, detalhe, como ele não está confiando nem na Polícia Federal dos Estados Unidos, transferindo assim para a CIA todas as investigações, né, imagine o que eles não devem estar, pensando em relação às nossas polícias, tá. Não duvido nada que dentro em breve ele comece a caracterizar setores das nossas polícias como setores também faccionados, tá. Então isso é uma coisa para se preocupar bastante. Não apenas setores dentro da polícia, como setores políticos também, sabe-se lá o quê. O que der na telha deles, se eles cismarem que são, que tiverem, algum tipo de relação, com o narcotráfico, agora na definição deles narcoterroristas, eles não vão hesitar, tá, em matar, porque a especialidade da CIA é desaparecer com pessoas sem sequer trazer a público o porquê, tá. Então, se começarem a desaparecer pessoas, celebridades aqui, celebridades que eu estou usando esse termo, pessoas, que ocupem cargos especiais, cargos políticos que estejam interferindo diretamente nos interesses deles aqui. Agora eles simplesmente declararam guerra. Isso foi uma declaração de guerra, tá? Isso nada tem a ver com narcoterrorismo. Isso foi uma declaração de guerra, tá? Dada às claras, só que de forma velada, porque eles sabem que metade do planeta não vai entender, tá? E muito menos metade dos Estados Unidos, que não entende nada de Brasil. Metade não, mais da metade, que 80% dos Estados Unidos nem sabe onde fica o Brasil direito, tá? Pede para apontar no mapa, eles vão ter dúvidas, tá? Então realmente, foi uma medida extremamente drástica, não só para os Estados Unidos, mas para o Brasil. Para os Estados Unidos nem tanto não, porque eles sempre jogam para ganhar, tá. Eles são um grande cassino, tá, e o Donald Trump, o ditador Donald Trump, né, ele não é um presidente, ele é um chefe, é o dono de um cassino, né, onde a casa sempre ganha. Ele é um dono de um cassino onde a casa sempre ganha. Ele sempre foi acostumado com isso. Inclusive, as mulheres, crianças, meninas, né, que cercam a vida dele, que cercam os lugares onde ele atua, né, são também usadas para exploração. Tá? Tudo é mercadoria nas mãos dessa extrema-direita nojenta e asquerosa desse homem. Isso não é nem extrema-direita, eu já nem sei mais o nome disso. Direita eu sei que não é, tá? Isso não é direita. Isso aí é o auge da exploração humana, né, eu acho que é o tráfico humano na sua forma nua e crua, tá, só que contemporaneizado, né, frame, com essa moldura, toda, que o século XXI pode trazer para, deixar tudo de forma velada, né, sem que as pessoas percebam. Nós percebemos até hoje que a nossa própria população aqui no Brasil, eu vejo as pessoas falando, eu sei que não é por mal, tá, agora eu vou falar uma coisa que é um pouco chata, mas eu sei que não é por mal, mas tem pessoas aqui que eu digo não é aqui nesse local não, aqui no Brasil, tá, de forma geral, achando, assim: "Poxa, então agora o pobre vai ter 2 dias de folga durante a semana", quer dizer, as pessoas não entendem ainda qual é a natureza da escala 6 por 1, né, que isso tende mais ao trabalho escravo do que a valorização do ser humano enquanto ser trabalhador, né, enquanto ser humano mesmo, tá. Então o trabalho, o sacrifício humano, ele ainda é visto principalmente no século XXI, onde as religiões estão novamente, imperando sobre, inclusive, a educação, né, as pessoas tendem a achar que o sacrifício humano tem um valor que vai que está para além do plano comum, né, que tem um valor sobrenatural, tá. Então as pessoas estão tão acostumadas a associar o trabalho, né, o sacrifício humano a valores, né, a valores religiosos, que elas passam isso para o seu cotidiano e não percebem as correntes às quais elas estão amalgamadas há mais de 500 anos, tá. Então, sendo assim, elas também não percebem que o presidente Donald Trump é atualmente o líder do maior cartel de tráfico humano do planeta, tá, e é assim que eles estão atuando. Dominaram o Caribe todo, atravessaram pelo Pacífico, dominaram o Canal do Panamá, a Chile, Peru, a Argentina, agora a Bolívia, vamos ver a Colômbia, como é que vai sair esse final de semana, tá. E não bastando isso, agora fizeram isso sobre o nosso território, que era o último que faltava quase,
praticamente, né, porque eles detêm domínio sobre todos os outros. Os outros que eles ainda não conquistaram, eles vão, tomar, né, uma vez tendo o Brasil, eles têm o território todo, eles não precisam de sacrifício nenhum. Como eu estava falando aqui, a Argentina, eles não vão precisar nem dar um tiro, né, porque o Milei já entregou a Argentina a preço de banana há muito tempo, entregou de graça. Entregou não, a Argentina ainda está pagando para ser explorada, porque ainda pediu dinheiro emprestado para o FMI. A Argentina vai ficar para mais de 100 anos agora, com dívidas absurdas e não vão conseguir pagar. Não vão conseguir pagar porque a intenção é essa, tá? A intenção do FMI é deixar a Argentina endividada para quê? Para que eles possam tomar todos os recursos naturais da Argentina sem precisar dar nenhum tiro, né, graças ao psicopata do Milei que está na presidência da Argentina agora, tá? Então é sobre isso, gente. Eu não vou me estender muito aqui, tá? Eu vou deixar essas palavras, porque esse assunto me deixa bastante nervosa, eu levo até para o lado pessoal, tá? De forma, assim, de revolta mesmo, de indignação, tá? Fico muito indignada, porque é uma tremenda canalice, com com as conquistas que a esquerda está dando como exemplo aqui no Brasil, né. Eles sabem que esse fim da escala 6 por 1, não é uma conquista só do povo brasileiro, ela é uma conquista, da humanidade, tá. Porque é um caminho em outra direção, que poucos países tomaram, e esses poucos países são países extremamente desenvolvidos, tá. Então quando um país que está em desenvolvimento, um país como o nosso, né, da América Latina, eh, toma uma atitude dessa e ela é sucesso, né, é praticamente uma referência no mundo inteiro, é praticamente um convite a um levante popular no mundo inteiro, tá. Isso provavelmente, está deixando, ele os exploradores, né, traficantes de gente, extremamente preocupados, tá. Porque eles sabem que sob quais condições o trabalhador nos Estados Unidos está sujeito agora. Então eles não querem que esse modelo se torne lugar comum, principalmente lá dentro dos Estados Unidos, tá, onde eles não têm nem a saúde pública, gratuita, né, como a nossa, nem educação, né, e não terão se ele continuar na presidência, não terão pelos próximos 100 anos, né. E se outro republicano entrar, vai piorar ainda a situação, tá, porque os republicanos que estão lá, que estão almejando o cargo do Donald Trump, né, são quem? J.D. Vance, essas coisas são piores do que ele 1000 vezes, principalmente por serem jovens e terem a mente já totalmente, forjadas dentro desse sistema, nazista, né, forjados pelo nazismo. E eles gostam disso, eles ostentam isso, eles não têm a menor vergonha, tá. Então é isso, gente. Eu vou agora realmente vou encerrar aqui, vou deixar essa live do jeito que tá. Se eu voltar, eu devo voltar no YouTube, porque aqui fica fechando toda hora e eu acabo perdendo, às vezes, coisas que eu queria deixar, que eu quero registrar, eu esqueço por conta dos problemas técnicos, tá, e acabo deixando de falar. Mas, então eu devo fazer no YouTube, que eu acho mais prático. Mas de qualquer forma eu tenho textos para trazer ainda para cá, acho que tem muita coisa para a gente refletir. Se quiserem, deixem aí suas opiniões, tá? E eu acho que é um bom momento também para toda a população estar refletindo, nesse sentido, de apoio mesmo ao nosso governo, né, porque é um momento delicado, tá? É delicado e vai afetar todo mundo, quer você more, na favela, quer você more numa cobertura de frente para a praia. Aí agora acabou, tá? Agora não tem mais essa, eles vão entrar aqui e fazer o que bem entenderem, inclusive tomar as suas próprias coberturas, hein. Cuidado, né, se cismarem que você tem alguma ligação com um narcoterrorista, sua vida acaba aí, né. Isso se você não desaparecer, né, por um agente da CIA, que nós sabemos que são especialistas nisso da noite para o dia, né, dependendo do cargo que você ocupe, tá. Então é isso, gente, encerro aqui agora, tá. Mais uma vez, meu nome é Fabiana, estou aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Aquidauana, um lugar muito lindo, que eu estou fazendo a maior propaganda mesmo, aliás, o Mato Grosso do Sul inteiro, estou muito apaixonada, não conhecia, estou conhecendo agora, estou me divertindo muito. Vamos ver quais serão os meus próximos destinos, tá. Por enquanto vão ser por aqui mesmo, porque eu estou gostando muito para ir embora assim, tá. Aqui dentro do estado, tá, porque dá vontade de conhecer tudo mesmo.
é muito legal, muito bonito, é um grande privilégio poder estar aqui conversando com vocês sobre isso agora, ok? Um beijo para todos, muito obrigada e uma boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo encerrar a live do jeito certo, gente, porque eu e obrigada a você que está aí. Beijos para você. Obrigada, obrigada, obrigada. Boa tarde.